Olá, aluno. Olá, aluna. Dando início às nossas aulas de informática, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o sistema operacional e sobre o funcionamento dele, porque é muito importante para qualquer pessoa que pretenda mexer bem no computador, antes de mais nada, saber como é que funciona o computador. Bom, então, como o computador é composto das peças devidamente montadas, ao que se chama de conjunto de hardware, ainda é necessário, para que o ser humano consiga utilizar devidamente as peças, a existência de um sistema operacional. Esse sistema operacional pode ser o Windows, pode ser Linux, ou pode ser qualquer outro tipo de sistema operacional, porque é o sistema operacional que vai representar a vontade do usuário junto às peças. Então, como o foco dessa aula é o Windows, vamos falar sobre o funcionamento do Windows. Lembrando que o funcionamento é praticamente o mesmo no que diz respeito aos outros sistemas operacionais. Então, para começar, é importante falar para vocês de 3 peças que são de fundamental importância para o funcionamento de qualquer computador, que é o HD, o processador e a memória RAM. Todo sistema, todo programa, seja ele um editor de texto, seja ele um programa de desenho, seja ele um programa de edição de áudio, ou seu navegador de internet, todos eles ficam armazenados no HD, que é essa peça daqui. Então, quando você instala um programa no computador, quando você instala o seu sistema operacional Windows no computador, ele fica armazenado aqui, no HD, de forma magnética. Quando você dá 2 cliques para abrir um programa, ou quando você dá 2 cliques para abrir um arquivo que esteja armazenado no HD, esse dispositivo roda, essa agulha de leitura lê as informações em seu devido local e passa para uma outra peça. As informações que são lidas do HD passam para o processador, que também recebe o nome de CPU ou de UCP. É essa peça que eu estou mostrando aqui para vocês. Ela é conhecida como o cérebro do computador e é uma das principais responsáveis pela velocidade de processamento. Tá, então aqui tem uma outra foto dela. Tá aqui. Tá, então são esses módulos aqui que fazem todo o processamento do programa. Depois que esse processamento é concluído, ou conforme esse processamento vai sendo concluído, as instruções já processadas são jogadas para essa outra peça daqui, que é a memória RAM. Tá aqui, como vocês estão vendo. Então o funcionamento para qualquer programa é esse. Quando você dá 2 cliques, ele lê do HD. Conforme as informações são lidas, são jogadas para o processador processar. E depois que as informações são processadas, ou conforme elas são processadas, elas vão sendo jogadas para a memória RAM. Em suma, a memória RAM é a peça responsável por manter na sua tela tudo que você está vendo. Então o programa que está ali aberto está na memória RAM. Se você abrir o Internet Explorer, ele fica temporariamente armazenado na memória RAM. Por que temporariamente? Porque ele só vai estar na memória RAM enquanto ele estiver em uso. Então todo programa, enquanto está em uso, ou seja, enquanto está em execução, fica armazenado na memória RAM. E o funcionamento é sempre o mesmo. Toda vez que você abre alguma coisa, essas informações são lidas do HD, jogadas para o processador,
e assim que processadas, jogadas para a memória RAM. Qual é o resultado prático disso? Quando você abre um programa, ele é lido do HD, jogado para o processador e depois para a memória RAM. Dependendo da complexidade do programa, isso pode demorar um pouco ou pode ser rápido, como vocês viram agora. Eu abri o Internet Explorer e foi bem rápido. Por quê? Porque não é um programa muito complexo. Esse programa agora está armazenado na memória RAM, temporariamente. Vou abrir agora o editor de texto. Por ser um programa um pouco mais complexo, nós vamos perceber que o resultado final do processamento já vai demorar um pouco mais. Tá aí. Abriu o editor de texto. Conforme eu vou abrindo programas, eles vão ocupando memória RAM que estava disponível. Então, conforme eu vou abrindo os programas, eles vão sendo lidos do HD, vão para o processador e são temporariamente armazenados na memória RAM. Quanto mais programa eu uso, maior a quantidade de memória RAM que fica sendo utilizada. Tá? Então vamos olhar aqui. Existe uma aplicação no sistema operacional que é chamado de gerenciador de tarefas, ao qual eu consigo acesso utilizando Ctrl, Alt e Delete como teclas de atalho, ou então clicando com o botão direito aqui na barra de tarefas em uma área vazia e escolhendo a opção gerenciador de tarefas. Está aqui. Nessa janela eu tenho acesso a várias opções, que são chamadas de guias. Guia aplicativo, processo, desempenho, redes e usuário. O foco dessa aula restringe-se a guia aplicativos, processos e desempenho. Observe a tela agora. Pode-se afirmar que não existe nenhum programa em execução. Acontece que essa afirmativa é errada. Apesar de não ter nenhum programa em execução agora, eu tenho que lembrar que o meu sistema operacional Windows, que é esse que eu estou vendo aqui na tela, está em execução. Se ele está em execução, ele está temporariamente armazenado na memória RAM. Então vamos olhar. Botão direito, gerenciador de tarefas. Vou clicar aqui na guia desempenho. Aqui na guia desempenho do gerenciador de tarefas, eu vejo aqui o uso da CPU, ou seja, o uso do processador. Como não estou tendo nenhuma atividade de processamento, ou seja, nenhum programa está sendo aberto no momento, eu vejo que o uso dele está variando perto de 0%. E aqui o uso de memória RAM está em 90 megabytes. Está aqui. Então esse computador tem 512 e está utilizando apenas 90 megabytes. Então ele ainda tem disponível 470 megabytes, aproximadamente. Quem está usando esses 90 megabytes? O Windows XP, para que ele possa funcionar. Tá ok? Então veja só. Essa guia aplicativos tem por finalidade me mostrar os aplicativos, ou seja, os programas que estão abertos, excetuando o sistema operacional. Aqui nessa aba processos, eu vejo todos os processos que o sistema operacional está rodando em segundo plano. O que é uma coisa que está rodando em segundo plano? É uma coisa que eu não preciso utilizar, que eu não preciso estar vendo. Mas esses processos, também conhecidos como serviços, são essenciais para o funcionamento do sistema operacional. Eu não preciso utilizar esses processos aqui, mas o sistema operacional, para poder funcionar adequadamente, precisa. Então eu vou fechar essa janela aqui e agora eu vou abrir o meu editor de texto.
A partir de agora, ele está armazenado na memória RAM. Se ele está armazenado na memória RAM, eu vou observar que o uso dela já subiu um pouco. Eu poderia abrir o gerenciador de tarefas, clicando com o botão direito aqui e vindo em gerenciador de tarefas. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, para mostrar para vocês que existe mais de uma maneira de você executar uma mesma tarefa. Vou clicar aqui no iniciar, vou clicar em executar, vou digitar task, mgr, de task manager, significa gerenciador de tarefas em português, e vou dar OK. Também abrir. Agora eu vejo que na guia aplicativos está constando o Microsoft Word, que é esse programa aqui. Vamos clicar aqui na guia de desempenho. Observe que o uso da memória RAM, que antes era por volta de 90 MB, passou para 96 MB. Todo aplicativo que é aberto também gera um processo. Então vamos olhar aqui na guia processos e nós podemos encontrar aqui o inword.exe, que é o meu Microsoft Word, usando 11 MB de memória RAM. Vou minimizar aqui o gerenciador de tarefas e vou abrir um outro programa. Vou minimizar o Word e vou abrir o meu Internet Explorer. Vamos olhar o gerenciador de tarefas. Vou clicar aqui na guia de desempenho e vou ver que de 96 passou para 100 MB. E eu observo também, aqui no uso da CPU, um pico no processamento. Que pico no processamento é esse? É aquilo que eu te expliquei. Quando eu abro um programa, ele é lido do HD, jogado para o processador, por isso esse pico aqui no uso, para que o programa possa ser aberto, e depois ele é passado para a memória RAM. Por isso que agora ela está com uso um pouco maior, porque agora tem o Word e tem o Internet Explorer abertos. Vou abrir mais um programa. Vou clicar em iniciar, programas, Microsoft Office, e agora eu vou abrir o Excel. Observe o uso da CPU, deu um pequeno pico aqui, que foi a abertura do Excel, e o uso da memória RAM passou para 4 MB. Vou abrir mais um outro programa. Agora eu vou abrir o Paint, que é um programa de desenho. Tá, e abri. Já observei mais um pico aqui no uso do processador e um aumento aqui no uso da memória RAM. Agora eu vou fechar o Word. Vou clicar aqui, vou fechar o Word e vou observar que o uso da memória RAM caiu. Está aqui. Por quê? Porque quando eu fecho um programa, a memória RAM vai sendo liberada aos poucos. Está aqui. Tá, então eu vou fechar mais um programa. Vou fechar o Excel. E vou observar que mais um pouco de memória RAM foi liberado. Está aqui. Uma outra maneira de se fechar um programa, fora clicar aqui no X, é vindo, por exemplo, aqui na guia aplicativos, onde eu posso localizar o aplicativo que eu quero e apertar na opção finalizar tarefa. Quando eu apertar aqui em finalizar tarefa, esse programa será fechado, liberando o uso da memória RAM. Então a memória RAM está em 99,8%, 99,8 megabytes. Vou clicar aqui em aplicativo. Opa. E vou finalizar a tarefa, fechando o programa escolhido, que no caso foi o Paint. Vou olhar aqui no desempenho e vou ver que baixou para 97 megabytes o uso da memória RAM. Como eu falei para vocês antes, todo programa que é aberto, ele gera um processo. Logo, eu posso encontrar o programa aberto aqui na guia processos. Esse programa que está aberto aqui é o Internet Explorer, cujo processo tem o nome de eExplorer, que está ocupando 9 megabytes.
Vamos só olhar aqui no desempenho. Eu tenho 97 usado. Então eu vou clicar aqui no processo. Vou marcar o processo do programa Internet Explorer e vou finalizar o processo. Eu vou receber esse aviso aqui falando que o encerramento de um processo pode causar efeitos indesejáveis como perda de dados e instabilidade do sistema. Por que é que eu recebo esse aviso? Porque o usuário que não sabe utilizar bem essa guia processo pode acabar finalizando um processo que é de importância para o funcionamento do Windows. E isso pode causar, como diz aqui, uma instabilidade no sistema. Como eu sei que eu estou finalizando um programa que não é essencial para o uso do sistema operacional, não tem problema nenhum. Vou apertar que sim, que desejo cancelar. Ele foi fechado, retirado da memória RAM e logo com isso ele libera o uso da memória. Então vamos olhar aqui na guia de desempenho. O que antes estava com 97 megas de uso, agora está com 91,8 megabytes de uso. E assim é o funcionamento do sistema operacional. Para cada programa que você abre, ele é lido do HD, processado, jogado para a memória e isso ocupa espaço na memória RAM. Dependendo da complexidade do programa, isso pode ocupar muita memória ou pouca memória. Lembrando que os programas que trabalham com edição de áudio e com edição de vídeo, o que são chamados de programas de edição de multimídia, são os que ocupam mais memória RAM. Programas mais simples, como editores de texto e navegadores de internet, já ocupam menos espaço na memória RAM, né? O que acontece? Às vezes, você abre tantos programas no seu computador, ou então abre um único programa muito complexo, e ele acaba por utilizar quase toda a memória RAM ou toda a memória RAM do seu computador. Imagine que o seu computador tenha 1000 megabytes de memória RAM, ou seja, 1 GB. E você abre um programa que utiliza além desses 1000 megabytes que você tem disponível fisicamente no seu computador. O que acontece numa situação como essa? Acontece um fenômeno que é chamado de paginação. O que é paginação? Paginação é quando o sistema operacional, para evitar um travamento por causa do uso excessivo de memória RAM, estende virtualmente a memória RAM para o HD. Então, o sistema operacional tem a possibilidade de, em determinados casos, utilizar o seu HD como uma memória RAM temporária, o que é chamado de paginação. No momento em que o seu computador começa a paginar, você percebe uma queda de desempenho no computador, o que é o normal. Tá ok? Então essa foi a nossa primeira aula de introdução ao sistema operacional, para que você entenda o funcionamento deste sistema e de outros sistemas operacionais, por ser parecido, como eu já falei. Nós vamos encerrar essa aula por aqui. Acesse o site e pegue as outras videoaulas. Obrigado.